Olá, mais um oposto para domingo, onde vamos falar de países nórdicos, ok? Fazendo aqui já o rescaldo, avançando já para o rescaldo do que foi o dia de hoje. Espera aí, que agora perdi a tecla. Aqui. Portanto, no que toca durante a madrugada, não. Onde é que ela está? Portanto, no PSG com o Bayern, neste jogo, falamos de ambas marcas, falamos de gols marcados ambas partes e dos cantos HT, só veio o PSG qualificar, que eu vos tinha dito, e o mais do e-mail, que tínhamos falado. No Real Madrid com o Dortmund falamos do mais 2,5, falamos do Real Madrid qualificar, no Real Madrid a ganhar, nos cantos ao intervalo não surgiram. Avançando para o que falamos de Noruega, falamos no over 2.5, não acabou por não vir. No Bode falamos gols marcados em ambas as partes, veio, falamos do over, no over 2.5, não veio. O mesmo não veio aqui no Brand, por exemplo, e também no gols marcados em ambas as partes pelo Viking também tal não aconteceu. Falando de Suécia, a Marbi mais 2,5 não veio. Empate à vitória do Mjällby mais 2,5 não apareceu. Empate à vitória do Mjällby acabou por surgir. Mais, o que é que falamos aqui mais? Acho que foi isto. Falamos aqui do under 2,5 a 2.5. Desculpa, do under 2,5 a 1.75 veio, menos 3,5 também veio. Depois no live, nós hoje não fizemos, só trabalhamos em pré, uma do PSG qualificar não veio, as duas dobras que fizemos não vieram. Tivemos uma de cantos na primeira parte, no jogo do Real Madrid que o Dortmund foi devolvida. Tivemos o over à frente que acabou por surgir nos últimos 5 minutos de jogo, dentro da compensação no Real Madrid com o Dortmund. Não veio ao de cantos que eu estava à espera de um outro Borussia Dortmund e acabou por não surgir. Portanto, eu podia não vos falar disto, né? Podíamos estar aqui a saltar logo para a frente deste, vamos dizer assim, mau dia. Em termos de contas do que fizemos em pré-live, deu para ficar praticamente no 0-0. Mas pronto, a nível do que foi a análise dos jogos, verdade seja dita, só vi um jogo hoje, só trabalhamos um jogo, foi o Real Madrid com o Dortmund. Mas mesmo no que foi o nosso vídeo de ontem, foi um dia que acabou por correr um bocadinho ao lado. Portanto, vamos agora tentar fazer que seja diferente. Portanto, vamos já começar porque o Elfsborg contra o Aachen, estamos a falar do quarto classificado contra o 10º classificado do campeonato sueco. Estamos a falar de um Aachen naquele estão. Do Elfsborg, aliás. A 1.85, empate 3.76, Aachen 3.80, mais do meio está 1.16, mais do meio está 1.57. Estamos a falar do quarto classificado, nós vamos a ver o Elfsborg a jogar em casa, só tem uma derrota, um empate e 5 vitórias em 7 jogos, 8 gols marcados, 10 feridos. O Aachen nas seus últimos 6 jogos fora, 2 vitórias, um empate, 3 derrotas, 6 gols marcados, 10 feridos. Vamos a ver aos últimos 5 jogos. Estamos a falar de um Elfsborg que vinha de 3 vitórias seguidas, depois perdeu com a Marbi e empatou com o Varnam fora. Estamos a falar de um Aachen que vinha de 3 jogos sem perder, uma vitória, 2 empates, depois perdeu 3-0 no dia 1 de junho com o Malmo e perdeu 3-1 com o Gás em casa no dia 29 de junho. Para este jogo não vamos inventar muita roda, mais de meio está 1.16, parece-me sinceramente interessante. Gols marcados em todas as partes está 1.58. Estamos a falar de duas equipas, por exemplo, o Elfsborg, ambas marcam 50% das vezes. Jogos sem marcar, o Aachen fica muitos jogos sem marcar. 10% sem marcar para o Elfsborg apenas, jogos sem sofrer 40%. Nós fomos aqui a ver, marca em ambas as partes o Elfsborg 60% das vezes. Já o Aachen 30% das vezes, 80% das vezes o Elfsborg deixa sempre lá a sua pipoquinha. Portanto, gols marcados em ambas as partes a 1.58 parece-me interessante. Se formos a ver a média de gols marcados do Elfsborg na primeira parte, está com 1.1. Over 0.5 nas primeiras partes marcados, pinta 70% das vezes, 60% o sofre o Aachen nas suas primeiras partes. Vamos a ver nas segundas, sofrer 50 para o Elfsborg, marcar 80, 50 para o Aachen. Portanto, estão a jogar um bocadinho com essa questão. Estou a jogar um bocadinho com essa questão de haver pelo menos um gol em cada parte, jogando aqui um bocadinho com essa questão do Elfsborg e do favoritismo jogando em casa, ok? Deste favoritismo jogando em casa. Nós fomos aqui a ver aos jogos do Elfsborg em casa, vinha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 jogos sem perder. Se formos a ver, até foi aqui em maio, venceu 2-0, estava a vencer 1-0 no intervalo, venceu 4-3, estava 2-2 no intervalo, venceu 4-0, estava a vencer 2-0 no intervalo, e o último jogo que teve em casa para 2-0 com a Marbi e estava 0-0 ao intervalo. Aqui nos últimos 10, dos últimos 15 jogos houve over 2.5, o over 1,5 pintou em 14 dos últimos 15 jogos, está 1.16. Se quiserem, empate a vitória do Elfsborg está 1.25. Sinceramente, gosto, se quiserem conjugar isto no Bet Builder, por exemplo, empate a vitória do Elfsborg com mais do 1,5 dá um modo 1.41.
Portanto, se quiserem assim conjugar dessa forma. Djurgården, continuando pela Suécia, eu ia dizer pelas suecas, cuidado. Djurgården contra Degerfors, estamos a falar de Djurgården, está em oitavo, Degerfors em 13º, vem de 4 derrotas seguidas. Djurgården 1.71, empate 4.10, Degerfors 5.01, mais do meio está 1.24, acredito que venha a acontecer 2 golos no jogo. Estamos a falar de um Djurgården que em casa tem 2 derrotas, 4 empates e apenas uma vitória, marcou 5 golos, sofreu 7. Estamos a falar de uma equipa do Degerfors que ou ganha ou perde a jogar fora de casa, 12 golos marcados, 11 sofridos, tanto mais do meio 1.24. Acredito que venha por surgir, mas o que eu mais gosto para aqui, golos marcados em ambas as partes, a 1.73. Estamos a falar aqui de um Djurgården que vem de ter, nos últimos 5 jogos, perdeu 4-0 fora, em casa empatou uma bola, fora venceu 1-0, fora perdeu 1-0, em casa empatou uma bola. Nós fomos a ver os últimos jogos em casa, os últimos 10 jogos, não estou em erro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exatamente. Não vence há 5 partidas o Djurgården, ok? Se regressarmos a maio, tinha perdido com o Chelsea, somos apenas a campeonato, tinha empatado, perdeu. Agora em maio tinha empatado novamente no final de junho o Norrköping. O Djurgården a jogar fora tem sido ganha-perde, 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 portanto ficamos pelas odds que eu vos falei. Continuando, perdi-me agora um bocado, peço desculpa, por terras suecas, Halmstad, que vai receber a equipa do AEK que está em terceiro lugar. Halmstad 5.25, empate 3.60, AEK 1.66. A odd que eu gosto neste jogo, mais do e-mail a 1.36, parece-me interessante. Nós estamos a ver no confronto direto, o over 1,5 pintou em 71% dos jogos, dos últimos 7 jogos que realizaram entre si. Estamos a falar de um Halmstad que a jogar em casa, curiosamente é das melhores equipas do campeonato, alguma atenção a isso. Nos últimos 7 jogos que fez, venceu 3, perdeu 4, 9 golos marcados, 17 sofridos. E estamos a falar de um EK que a jogar fora é a melhor equipa para já a jogar fora do campeonato. Tem 8 jogos que realizou, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 10 golos marcados, 8 sofridos. Como vos disse, mais do e-mail a 1.36 parece-me interessante para este jogo. Um bet builder interessante, empate ou vitória do AEK com mais do e-mail dá um modo de 1.54. Se não quiserem por bet builder, também a odd anda à volta do 1.50 mais ou menos. Se quiserem conjugar com outra coisa numa dobradinha. Eu gosto mais do e-mail no jogo a 1.36. Estamos a falar de duas equipas, nós vamos a ver nos últimos 6 jogos. O AEK 0-0, 0-0, 1-0, 3-1, 3-0. Já o Halmstad 3-1, 3-0, 4-1, 1-0, 2-0. Nós vamos a ver o Halmstad em casa, venceu por 1-0, perdeu 4-1, 3-1, 4-2, 1-3. E o AEK nos últimos jogos fora. 3-1, 1-0, 0-0, 3-3. Portanto, atenção que há aqui um dado interessante que as equipas voltaram todas a jogar. Portanto, tenham atenção a isso. Sobretudo no que toca a uma questão de ritmo competitivo. Ok? Gosto das odds que vos falei do mais do e-mail. O empate ou vitória do AEK a 1.16, acredito que venha. Se querem conjugar isto, o empate ou vitória com mais de um gol e meio no jogo pode ser interessante. Temos aqui esse dado curioso que é uma das melhores equipas a jogar em casa, o Halmstad, contra a melhor equipa a jogar fora, que é o AEK. Portanto, tenham essa coisa em questão. Amanhã, possivelmente, vou tentar, deixem-me só aqui confirmar os horários dos jogos. Não vou conseguir ver nenhuma partida amanhã, portanto devem sair prés no Telegram, mas o único jogo que eu devo acompanhar depois já será na segunda-feira, o Norrköping às 6, e não tenho a certeza, mas hoje tínhamos de trabalhar os Estados Unidos-México, que é a final da Gold Cup, se não estou em erro. Continuando por Suécia, Göteborg contra o Sirius. Aqui também não vamos inventar muita roda. Göteborg 1.88, empate 3.75, Sirius 3.91, mais de meio está 1.18. Mais de meio está 1.75, ambas marcam, está a 1.61. Estamos aqui a falar de sétimo contra 11º. Nós fomos aqui a ver um dado estatístico. 90% dos jogos do Sirius teve ambas marcam. 60% dos jogos do Göteborg teve ambas marcam. O ambas marcam está a 1.61. Parece um modo excelente para o que pode ser o dia de amanhã. Ok? Os marcados em ambas as partes está a 1.65. Também parece muito interessante. E acho que são as odds que têm mais valor para este jogo de amanhã. Ok? Estamos a falar do Göteborg a jogar em casa, tem 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 6-7 gols marcados e sofridos. A jogar fora o Sirius, 7 jogos, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 12-14. Nós estamos aqui a ver os últimos jogos. O Göteborg perdeu 3-0, 3-1, 1-0, 3-1, 1-0. O Sirius 2-2, 3-1, 2-1, 2-1, 3-2. Reparem, os últimos 5 jogos do Sirius teve sempre, ambas marcam. Nós fomos a ver o Sirius a jogar fora, empatou 2-2, perdeu 2-1, perdeu 3-2, empatou 1 igual, perdeu 4-3, empatou 1 igual, ganhou 2-1, ganhou 2-0, ganhou 2. Reparem que só um jogo nos últimos 10 é que não teve ambas marcam. Do Sirius teve sempre,
pelo menos 2 golos, em que um deles é sempre deles. E o over 2,5 pintou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nos últimos 10. O Timborg a jogar em casa. Ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam, ambas marcam. Portanto, teve 5. Depois teve outros 5 sem ambas marcam. E os jogos tiveram ambas marcam. 1, 2, 3 apenas com over 2,5. Portanto, como vos disse, gosto do golos ambas as partes e do ambas marcam para este jogo. Continuando, agora vamos para terras mais nórdicas. O Sarpsborg da Noruega, pá, eu vou errar estes nomes que é uma alegria, contra o Oksund, está em classificado. Estamos a falar do 7º classificado do campeonato contra o último, que em 12 jogos tem 2 empates e 10 derrotas. Nós estamos a falar de um Sarpsborg a jogar em casa, ainda só venceu um jogo em 5, tem 2 empates e 2 derrotas. E estamos a falar do Angsung, que a jogar fora tem 6 derrotas em 6 jogos. Tem 3 golos marcados, 16 feridos. Sarpsborg 1.36, assim que é o nome da equipe. Empate 5.26. Angsung 7.53. Aqui vou tentar fugir um bocadinho ao normal. Golos marcados em ambas as partes, 1.48. Ficamos por aí, está bem. O confronto direto destas equipas pintou o over 1,5 em 80% dos jogos. O over 2,5 pintou em metade dos jogos. Nós aqui formos ver 70% dos jogos do Sarpsborg teve ambas marcam, 50% dos jogos do Oxford teve ambas marcam. Nós estamos aqui a ver médias 0.8 marcados, 0.6 feridos, 0.6 para marcar, 0.9 sofridos, 70% das vezes há over 0.5 sofrido por parte do Oxford, 60% das vezes há marcado para o Sarpsborg e sofrido 50%, que é um dado muito curioso. E reparem que nas segundas partes é igualzinho para ambas as equipas. Se nós formos aqui a ver, marcar em ambas as partes, muito poucas vezes o Oxford consegue fazer isso, tem mais tendência a sofrer do que a marcar. Marca gol em 80% dos jogos, 75% dos jogos marca gol. Portanto, acho que vocês percebem onde eu quero chegar com os golos marcados em ambas as partes. O mais 2,5 está a 1.44. Percebo que possa parecer um modo interessante, percebo o valor da odd, tendo em conta o histórico entre estas equipas e o histórico recente, se vocês forem reparar, nos últimos 5 jogos do Sarpsborg. Perdeu 0, 1 igual com ambas marcam, 1 igual ambas marcam, 2-2 ambas marcam, ganhou 2-1 ambas marcam. E o Oxford perdeu 1-0, perdeu 2-0, perdeu 4-0, perdeu 4-0, empatou 0-0 com o Christiansen, teve um dos últimos jogos a pontuar. Portanto, acredito que este jogo vai ser um bocadinho mais do mesmo e que vai ter o sabor da derrota. Tanto é que eles defrontaram-se, curiosamente, deve ter sido o quê? Mas foi para o campeonato. Não, isto é com o Sandsford, esqueçam, estava a confundir. É a equipa que vamos falar a seguir, estava a confundir, peço desculpa. Ora bem, Sandsford, eu não sei dizer estas equipas, amigos, contra o Rosenborg. 2.25, empate 3.69, Rosenborg 2.87, mais do meio 1.16, mais do meio 1.57, mais 0.5 HT 1.28. Ambas marcam, está com um modo espetacular de 1.48. Aqui, golos marcados em ambas as partes, parece um modo interessante, 1.58. Estamos a falar de terceiro contra sexto, estamos a falar de um Sandsford que a jogar em casa em 5 jogos venceu os 5, ok? Atenção a esta questão. Nos 5 jogos que realizou em casa venceu os 5. Estamos a falar de um Rosenborg que nos 6 jogos realizou fora, perdeu 2, empatou 1, venceu 3. 7 golos marcados, 9 sofridos. Nos jogos mais recentes, olhando pessoalmente ao mês de junho, o Sandford perdeu 3-2 fora com o Brin, venceu em casa o Oxford por 4-0 e foi perder fora o Brann por 1-0. E o Rosenborg empatou fora em casa com o Viking uma bola, empatou em casa o Sarpsborg a 2 bolas, isto não estou em a retaça, exatamente. Perdeu fora com o Christiansen 4-1 e tinha empatado com o KF1 a 1 bola. Nós vamos aqui a ver 40% apenas de ambas marcam nos seus jogos. Jogos sem marcar 20%, 20%. Jogos sem sofrer. O Rosenborg fica bastante vezes sem sofrer. Apenas 50% dos seus jogos eles ficam sem sofrer. Ou seja, metade dos seus jogos eles não sofrem. 40% para o Sandsford. Nós vamos aqui a ver golos marcados 60%, 80% do over 0.5 marcada foi do Rosenborg nas primeiras partes. Vamos aqui a ver marcar golos Sandsford 65%. 70% para o Rosenborg, e reparem nestas estatísticas, 60% dos jogos do Sandsford eles marcam em ambas as partes, 70% dos jogos do Rosenborg eles marcam em ambas as partes. Portanto, aqui, golos marcados em ambas as partes, a odd que eu vos disse de 1.58 parece-me mais interessante para este joguinho. Amigos, estamos conversados, o vídeo até já vai longo, pensei que ia ser um vídeo mais curto, tendo em conta que estamos aqui a abordar mercados um bocadinho mais alternativos para a minha realidade de iniciante neste mundo. Portanto, se gostam do que estamos aqui a fazer, há dias como o de hoje, em relação ao vídeo de ontem, foram tiros ao lado, faz parte, é lidar, aprender e evoluir para o próximo. Se gostam deste tipo de conteúdo, de análise, de prognósticos, de cenários,
de futebol em apostas esportivas. Deixem um like, comentem, subscrevem. Toda a informação com as casas com que nós trabalhamos, a Bet7, que é a nossa main sponsor, onde há bónus e vai haver mais novidades acerca da casa nos próximos tempos. Fiquem atentos, está toda a informação no Telegram ou nas minhas redes sociais. O código é Jofrinho99 na Bet7, de uma casa que estamos a ajudar a crescer, que é a mybest.bet, onde se destaca os mercados muito alternativos, sobretudo no que toca a golos e a apostas em jogadores, também Jofrinho99 em minúsculas. Amigos, estamos conversados. Vemo-nos no próximo vídeo, que a partida sairá segunda-feira para terça-feira, já falando das meias finais do Mundial de Clubes.